a hora de matricular as crianças em cursos de inglês. E como escolher a melhor escola para o seu filho? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e eu ainda vou te apresentar uma escola muito legal. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil e nesse vídeo vamos falar sobre inglês porque eu também falo sobre como ensinar e como melhorar o inglês dos seus filhos através dos livros infantis. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, porque o conteúdo que tem nesse canal com certeza vai te ajudar a oferecer o melhor para o seu filho e colher muitos benefícios que só a leitura tem para desenvolver nele. E se você quiser me acompanhar mais de pertinho, vai ser um prazer te ter lá no Instagram, é @bel.coimbra. Lá eu compartilho as coisas mais no dia a dia, tiro muitas dúvidas e dou muitas dicas de livro também. Aqui no canal tem uma playlist inteira sobre como começar o contato das crianças com o inglês através dos livros infantis. Eu sou professora e fui professora de inglês de crianças pequenas e quando eu comecei a levar os livros infantis em inglês para a sala de aula, a experiência dos meus alunos foi muito mais rica. Quando a gente está falando de crianças pequenas, e aí eu estou falando a partir dos 2, 3 anos de idade, é muito importante que a gente tenha em mente que esse primeiro contato delas com a língua precisa ser leve, precisa ser gostoso, precisa ser muito lúdico, muito divertido e sem nada de obrigação, porque esse primeiro contato é o que vai criar essa primeira impressão delas e vai definir se elas vão estar abertas para aprender ou se elas vão se fechar e vão acabar depois tendo um monte de dificuldade para desenvolver a língua. É só ver quantos adultos têm trauma, né, e tem uma super resistência em relação ao inglês ou ao outro idioma. Isso geralmente acontece por causa desse primeiro impacto, desse primeiro encontro. Então, quando a gente está falando de inglês para as crianças, especialmente para as crianças pequenininhas, é importante que esse contato seja de forma leve, de forma gostosa, de forma divertida. E é isso que eu ensino para vocês nesses vídeos dessa playlist, como fazer isso em casa, né? Você pode dar esse primeiro contato com as histórias, com músicas, com brincadeiras e também com desenhos animados e filminhos infantis. Isso tudo pode fazer parte dessa primeira infância. Vou deixar aqui e depois no final também um vídeo onde eu mostro vários livros para cada fase do desenvolvimento das crianças em inglês, são super legais e vão ser ótimos ajudantes para você. Mas vai chegar ali um momento em que seu filho vai precisar de um ensino mais formal, né? Para ele aprender as estruturas gramaticais, aprender a formar as frases e aprender mais detalhes da língua, da cultura, tudo isso faz parte, precisa ser ensinado de forma mais formal e aí, a não ser que você seja um professor de inglês, você vai precisar colocar ele numa escola. Aí é a hora de procurar uma escola de inglês. E o que procurar em uma escola de inglês? Como procurar uma escola de inglês? O que você precisa saber? Existem vários fatores relacionados, né, aí na escolha da escola, mas tem pelo menos 2 muito importantes que estão relacionados aos professores que vão ter contato com seu filho e que realmente vão fazer muita diferença. Como eu falei antes, eu sou uma ex-teacher, né? Eu já fui professora de inglês em escola de idiomas, né? E até em escola bilíngue. E eu também já frequentei muitas escolas de inglês, muitos cursinhos de inglês. Já passei por várias franquias, por várias dessas bandeiras que vocês veem aí nas propagandas da TV, né? E pela cidade. Então, quando o assunto é escola de inglês, pode confiar que eu sei do que eu tô falando. Quando você for procurar uma escola para o seu filho, você precisa olhar para os professores e procurar 2 coisas neles. A primeira, um bom nível de inglês. Os professores precisam ter um bom nível, um ótimo nível de inglês e eles também precisam estar preparados para ensinar para as crianças. Essas 2 coisas, elas precisam andar juntas, porque só ter um bom nível de inglês, só saber falar inglês muito bem, é importante, claro, mas não é suficiente, porque muitas vezes a pessoa pode falar ali inglês lindamente, né? Mas ela não vai saber passar esse conhecimento, ela não vai saber ensinar para as crianças. E no inverso, a pessoa pode ser muito boa no ensino, muito boa na didática, muito boa no lidar com crianças, que até às vezes, né, na balança é mais importante do que ter um bom nível de inglês,
Mas se ela não falar inglês muito bem, se ela não tiver toda uma bagagem cultural, esse ensino vai deixar várias lacunas. Então, agora está na hora de eu apresentar para vocês a escola que eu conheci recentemente, que eu acho que é uma ótima opção aí para você, independente de onde você estiver no Brasil. Antes de seguir o assunto e de apresentar para você essa escola, que é muito legal, quero saber se você está gostando do vídeo. Então, para eu saber, deixe seu joinha. Eu conheci recentemente a Open English Junior, que é a parte infantil da Open English, que é uma escola de idiomas online com mais de 15 anos de história e de ensino e de muito sucesso. A Open English Junior me convidou para conhecer, para testar a plataforma deles e para apresentar ela aqui para vocês nesse vídeo aqui no canal. Eu conheci o programa, testei a plataforma e vou apresentá-la agora, mas antes eu vou responder essa pergunta que você deve estar se fazendo. Inglês online para criança? Sim, inglês online para criança. Tem muitas vantagens. A primeira é uma das maiores reclamações que eu ouvia das mães e dos pais dos meus alunos. Você não vai precisar se preocupar com o transporte e nem com o estacionamento na frente da escola na hora de largar ou de buscar as crianças. As aulas de inglês, elas duram 1 hora e meia no máximo, e tá disponível para levar as crianças uma vez por semana, no meio da tarde, no meio da manhã ou às vezes à noite, é uma função. E não precisar fazer isso é muito bom. A segunda vantagem é a plataforma da Open English, ela é muito transparente para os pais. Ela permite que os pais acompanhem muito de perto o desenvolvimento e o desempenho dos filhos também, né? Ali tem várias, daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma, mas tem várias atividades online, né, onde você consegue acompanhar o desempenho do seu filho, quais coisas ele está fazendo, o que ele não está fazendo, e tem também aulas que são ao vivo entre os alunos e uma professora, né, um professor que está lá ao vivo, e essas aulas elas ficam gravadas por um período em que os pais podem assistir, e aí eles podem assistindo, né, ver como que está sendo, né, como que está sendo o desempenho do seu filho, o envolvimento do seu filho, porque quando a gente está falando de crianças nessa faixa etária, né, e adolescentes também, é muito importante a gente acompanhar para incentivar, porque às vezes eles são muito tímidos, ou às vezes eles falam demais e acabam atrapalhando os colegas, então é legal os pais acompanharem para saber como que está sendo o desenvolvimento das crianças. A terceira vantagem é a qualidade dos professores. A Open English, ela tem, né, essa bandeira, um dos emblemas dessa escola é que eles têm professores nativos, ou seja, o nível de inglês dos professores vai ser muito alto. Mas, além de serem professores nativos, os professores que dão aulas na Open English Junior, né, que é para as crianças de 8 a 14 anos, isso eu não tinha falado ainda, eles são todos especializados para ensinar inglês para crianças, para trabalhar com crianças. Então é garantido que os professores vão ter aquelas duas características que são fundamentais, né? Um bom nível de inglês e a capacidade de ensinar as crianças. Ah, e o fato de os professores serem nativos, isso significa que eles vivem em outro país, isso é muito enriquecedor porque eles vão ter muita informação cultural. E isso agrega muito no aprendizado das crianças. A quarta vantagem é que os alunos não são agrupados em turmas por causa da sua idade, como geralmente acontece tanto na escola regular quanto nos cursos normais de inglês. Porque a primeira coisa que as crianças vão fazer quando entrarem na plataforma é um teste de nivelamento. E aí elas vão para o nível certo. E aí, independente da idade que a criança tiver, ela vai ser direcionada lá para o nível que está ali de acordo com o desenvolvimento dela, né? Onde ela vai ter já os desafios no nível que ela precisa. Não vai ser difícil demais e também não vai ser fácil demais. Então ela não vai ficar entediada e ela também não vai ficar assustada, querendo fugir, querendo desistir de tudo. Então, vamos conhecer a plataforma? Mas antes de eu mostrar aí a minha experiência na Open English Junior, eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem conhecer melhor, se vocês quiserem talvez matricular os filhos de vocês nessa escola, o link de acesso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas eu adianto que eu conheci, eu avaliei, eu gostei e eu aprovo. E é só por isso que eu estou trazendo, que eu estou apresentando essa escola para vocês aqui no meu canal.
canal. E também já quero pedir que, se você ficou sabendo da Open English por minha causa, por causa desse vídeo, do meu trabalho, entra por esse link, porque entrando por esse link, o pessoal lá da Open English Junior vai saber que vocês conheceram a escola e tomaram talvez a decisão de matricular os filhos de vocês através do meu trabalho, e aí eles vão ficar bem contentes de ter me escolhido para fazer esse vídeo aqui. Abrindo a plataforma, a primeira coisa que as crianças vão fazer é o teste de nivelamento, que eu achei bem exigente, bem bom, assim, acho que ele dá uma boa medida e manda realmente para o lugar certo. Eu fiz, vocês vão ver aí no vídeo em que nível que eu fiquei. O curso tem 8 níveis no total, e aí com esse teste o seu filho vai ser enviado para o melhor lugar. E cada nível tem 6 unidades e a avaliação final, e em cada unidade são 3 aulas. E cada aula tem ali, né, na plataforma, começa sempre com uma aula, um vídeo que vai contextualizando o assunto e tal. Nesse vídeo o conteúdo é apresentado na prática, depois tem várias atividades em que vão treinar o listening, né, que é o ouvir, que vai treinar a leitura, o reading, e também o writing, que é o escrever. O speaking, que é o falar, fica para aula ao vivo, né? Sempre vai ter também uma aula ao vivo que a criança vai ter que agendar de acordo com a sua organização, com a sua agenda. É bem aberto, assim, os horários, então é bem fácil de conseguir encaixar isso. A estrutura das aulas, a forma como as aulas são e o conteúdo, ele é muito parecido com o que eu sempre vi em todas as escolas de idiomas pelas quais eu passei. Mas a vantagem de fazer assim em casa é que o aluno, ele tá sozinho e ele realmente vai fazer no seu tempo. Então, às vezes uma aula que levaria 1 hora e meia, pode levar 15 minutos focados, onde o seu filho realmente vai conseguir aprender e não vai ter a dispersão, não vai ter o coleguinha do lado falando português, né? Vai ser muito mais focado, muito mais objetivo. Eu gostei muito da Open English, gostei mesmo, assim, por isso que eu estou trazendo ela para vocês, e eu acho que ela é uma ótima opção, principalmente para quem não mora nos grandes centros. Isso eu não tinha falado antes, mas quando a gente fala de professores, é muito difícil encontrar professores que tenham um bom nível de inglês e que saibam ensinar crianças nos interiores do Brasil, né? Nas cidades pequenas, espalhadas. Nos grandes centros até é mais fácil, mas no resto do Brasil é mais difícil. Então a Open English, ela garante essa qualidade dos professores, então é um super ponto. E para quem já mora em grandes centros, ela é uma boa opção, porque aí você evita o deslocamento, que é super cansativo. É uma economia de tempo. Ah, e também tem a economia do material didático, né? Porque isso geralmente encarece as mensalidades na escola. Bom, para saber mais sobre os valores, as mensalidades, como funciona, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ali também você vai poder tirar todas as suas dúvidas, mas se tiver mais alguma dúvida aí que eu possa ajudar, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te conduzir por esse caminho. Ah, e não esquece, para melhorar o inglês do seu filho e o seu cada vez mais, invista em livros em inglês de qualidade. E nisso eu tô aqui para ajudar mais ainda. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!